chamar a atenção para a última música que os jovens cantaram. Nós cantamos com eles. Com eles que a música começa, Lei do Amor é o título dela. E o refrão diz: para a nossa evolução, isso agora entendemos. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. É o refrão da música. É a lei do amor. A lei que rege toda a natureza, todo o universo, que é a lei do amor. Nós vamos observar o amor de Deus por nós é infinito. Se nós formos observar a evolução da humanidade, a história da humanidade, grandes episódios, grandes fatos ocorreram que marcaram a história, que alavancaram o progresso moral, intelectual do ser humano. Se não fosse por esses momentos que nas escolas se fazem registrados, a humanidade estaria ainda no processo bem difícil. E um desses grandes momentos foi o episódio que ocorreu lá no Egito com Moisés, a primeira revelação. Há 2000 anos, o segundo grande momento, a vinda do nosso grande professor, amigo, mestre, Jesus. E o terceiro grande evento que realmente alavancou a humanidade para uma era nova, para uma vida plena. O primeiro passo para tirar o homem da situação que estava foi registrado que na Idade Média foram 1000 anos de atraso no processo evolutivo da humanidade, mas Deus, que é amor, por sua lei de amor, Ele permitiu que a espiritualidade superior, os bons espíritos, se reunissem e auxiliassem o grande missionário que foi o professor Rivaio, que utilizou o pseudônimo de Allan Kardec. E foi no dia 18 de abril de 1857 que o professor Rivaio editou. Eu estava vendo um vídeo no YouTube, tem uma palestra lá do Divaldo sobre o Livro dos Espíritos. E Divaldo conta que Kardec preparou o Livro dos Espíritos e pediu a um amigo dele, que era dono de uma livraria, para lançar no dia 18 de abril. Só que esse amigo dele faleceu alguns dias antes. E a esposa assumiu o compromisso de editar. E foi um dia de muita ansiedade para Kardec, mas de muita alegria. E certamente para a humanidade toda é um dia de muita alegria. Mas eu encontrei na Obras Póstumas, esse sexto livro que foi editado, na verdade, pela esposa viúva de Allan Kardec, Amélie Podet, falando alguns detalhes que para a nossa conversa, para que a gente possa entender melhor como surgiu a ideia desse livro, como que Kardec fez, como é que ele escreveu, né? Quem realmente trouxe os conhecimentos. E nós vamos entender que 3 anos antes, o livro foi editado em 1857. Em 1854, vamos começar 3 anos antes. Kardec ele era professor numa faculdade em Paris, e Kardec dava aula de física, de química, de várias matérias. Ele sabia falar 6 idiomas. Então o professor Rivaio, que era o nome dele, era muito conhecido e respeitado em toda a França. E o professor Rivaio fazia uma pesquisa, estudos científicos com relação ao magnetismo, influências que pessoas tinham sobre outras através do magnetismo pessoal. O professor Portier. E esse professor Portier vira para ele e falou assim: professor Rivaio, você já ouviu falar do fenômeno das mesas girantes? Lá nos salões, à noite, quando as pessoas estão reunidas, as mesas e as cadeiras começam a voar, dançar, bailar.
Aí o professor Ivalho, que era um estudioso do magnetismo, achou que poderia ser um fenômeno natural, uma indução, ou alguma coisa fenomênica provocada por alguém, e não se interessou. Muito bem. Um ano depois, em 55, o professor Ivalho tinha um amigo, um senhor também muito respeitado na sociedade de Paris, o senhor Carlotti. O senhor Carlotti vira para ele e disse: desculpa, professor Ivalho, professor Ivalho, você já ouviu falar das mesas girantes? Ele: já, eu não estou preocupado com isso não. Mas elas estão respondendo perguntas. Aí o professor diz: como é que é? Elas estão respondendo perguntas, como é que pode uma coisa feita de madeira responder perguntas? Essa eu quero ver. Aí atiçou a curiosidade do cientista que o professor Ivalho era. E em maio de 55, o professor Ivalho vai a uma reunião dessa. Nessa época, ele já visualizou e presenciou as escritas das ardosas, as comunicações que eram feitas por pancadas. Nós vamos ver mais detalhadamente lá na frente. E começou o trabalho de pesquisa científica do professor Ivalho. Em 1956, ele conclui a pesquisa pessoal dele. E ele recebe uma quantidade enorme de escritos, um total de 50 cadernos. Da mesma maneira que ele começou a fazer pesquisas, outras pessoas importantes do meio científico de Paris também fizeram e levaram para ele. Em 1900, aí Kardec, Amélie Goudet, na verdade, registrou no livro Obras Póstumas as palavras de Kardec com relação a isso. E Kardec diz assim: da comparação, da fusão de todas as respostas, ordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. Então nós vamos observar que esse livro não foi escrito assim de uma maneira impulsiva, emocional. Esse livro foi escrito de maneira ordenada, fazendo a fusão de todas as questões. Kardec observou que várias questões tinham faltando informações que completassem, para fazer um sentido lógico num raciocínio contínuo do livro. E ele começou a frequentar várias reuniões mediúnicas. Toda dúvida que ele tinha, ele ia em 10 reuniões mediúnicas diferentes, com 10 médiuns diferentes. Olha o trabalho desse homem para poder dar de presente para a humanidade uma obra dessa. Ele trabalhava o dia inteiro, ele fazia isso à noite. Depois que ele saía da reunião mediúnica, ele ia, como ele diz aqui, muitas vezes retocado no silêncio da meditação. Ele varava a noite na lamparina, fazendo esse estudo. Tanto é que foi um trabalho tão árduo, tão difícil, que um médico, no plano espiritual, ele teve que se Kardec: calma, vai devagar, senão você está prejudicando a sua saúde. E o Walter de Pessoa brinca que ele é médium pedra, né? E Kardec, pelo jeito, também era. Porque Kardec ele não era vidente, não era audiente, não era psicólogo, não tinha mediunidade nenhuma. E uma prova disso, nós vamos ver que está relatado naquele livro, um livro fininho, que tem ali, o que é o Espiritismo. Kardec estava, numa dessas noites que ele estava escrevendo, ou preparando uma certa questão desse livro, bateram na porta. Nós tocávamos na porta do quarto dele. Ele foi lá abrir, não era nada. Ele continuou escrevendo. Bateram de novo. Aí ele continuou escrevendo, bateram de novo. Ele foi e parou de escrever. Parou de escrever e no dia seguinte foi para a reunião mediúnica e perguntou ao mentor dele: o que aconteceu ontem com aquilo? Meu filho, nós chamamos a sua atenção para que você reavaliasse o que você estava escrevendo. Quer dizer, ele não tinha mediunidade nenhuma. Se ele tivesse, o mentor aparecia para ele como Chico. Chico tinha, né? Chico conversava de frente a frente com o Emmanuel. Emmanuel vivia chamando a atenção dele: Chico, faça isso, faz aquilo. Mas os mentores de Kardec, coitado, por volta disso, rolavam, porque tiveram que bater na parede, senão Kardec não ouvia. E olha a dedicação desse homem. E precisou que fosse assim uma pessoa, um grande cientista, para poder ter
com a sua inteligência, a coordenação de todos os fatos. E nós vamos ver que Kardec, no dia 18 de abril, ele lança esse livro dividido em 4 partes. A primeira parte falando das causas primárias, origem das coisas. Segunda parte, do mundo espírita, do mundo espiritual, que se encontra no mundo espiritual. Terceira parte, leis morais, código de conduta para nós. E a quarta, esperanças e consolações. Ele fecha o livro dos Espíritos com as mensagens que vão nos nortear o que fazer para atingirmos um plano espiritual numa situação favorável. E aqueles que chegam no plano espiritual e têm uma situação desfavorável, encontram dificuldade, certamente algo eles fizeram enquanto na carne que provocou aquilo. Mas nós vamos ver que, na verdade, a obra de Kardec não se concluiu só no livro dos Espíritos. Foram 5 livros, o Pentateuco. Aí uma vez, no início, eu estava frequentando Maria de Nazaré, a Mágico. Eu estava aqui assistindo uma palestra do seu Itamar. A seu Itamar falando o tempo todo no Pentateuco. E eu fui para casa procurar o livro Pentateuco. Completamente orientado. Aí depois que eu fui no dicionário de Pentateuco 5, eu disse, caramba, presta atenção, é uns 5 livros. E eu estou estudando, né? Vou fazer agora em julho, daqui 2 vezes 10 anos. É Jesus. Né? Mas então, nós vamos ver agora, entendendo já, que Kardec, ele lançou as 5 obras. Porque, na verdade, se formos ver, as 5 obras têm tudo a ver com o livro dos Espíritos. Sabe por quê? Em 1857, Kardec lança o livro dos Espíritos. Em 61, 4 anos depois, o livro dos Médiuns. E o que é o livro dos Médiuns? O livro dos Médiuns é o somatório de todos os resultados das pesquisas que ele fez com relação à segunda parte do livro dos Espíritos. O livro dos Médiuns é a extensão, a continuação da segunda parte do mundo espírita. Depois, em 64, 3 anos depois, ele lança o Evangelho. Kardec colocou no livro dos Espíritos as leis morais. Mas ele continuou a pesquisa dele. E ele observou uma quantidade enorme de mensagens falando do Evangelho, falando de como ter um código de conduta, como viver de maneira que possamos realmente alavancar o progresso evolutivo nosso espiritual. E Kardec, em 64, lança o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a extensão da terceira parte. 1 ano depois, em 65, Kardec lança o Céu e o Inferno, que é a coletânea das pesquisas que ele fez, de tudo que os Espíritos vieram relatar para ele, do que as pessoas e esses irmãos sofreram com o desencarne, com a morte, que encontrou do outro lado. É a extensão da 4ª parte do livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. E fechando o Pentateuco, a última obra que ele lançou 1 ano antes dele desencarnar, o livro A Gênese, falando sobre a origem, né, das coisas, que é a extensão da primeira parte do livro dos Espíritos, das causas primárias. Então nós vamos ver que, na verdade, o livro dos Espíritos foi o primeiro e os outros é uma extensão do livro dos Espíritos. E que todas as obras subsidiárias que foram escritas depois, seja as obras de Chico, da Dona Ivone, todos os outros autores conhecidos e respeitados, muitos, a maioria de tudo que está escrito ali, de maneira resumida, mas a ideia principal está aqui. Tudo parte daqui. O nosso grande livro de consulta também está aqui. Só que muitos detalhes não puderam ser escritos por ele, senão ele está alguém dessa toda. Ele lançou as primeiras ideias para nós. Aquele processo evolutivo que eu estava falando lá no começo, a grande virada da humanidade. Nós ouvimos muito falar em transição planetária, em evolução, mas o grande evento que fez realmente
alavancar essa transição planetária, do planeta Terra sair de provas e expiações e passar para a regeneração, começou nesse dia. Como essa obra? Então é importante que todos nós tenhamos a curiosidade, o interesse para realmente aproveitarmos a bênção que é essa obra. Mas vamos falar da introdução do livro dos Espíritos. O livro do Espírito tem introdução, prolegômeno, depois vem as questões e conclusão. Na introdução, lá no comecinho, Kardec faz logo umas referências, esclarece para nós. Kardec coloca lá no começo, dizendo que toda pessoa que acredita que existe algo após a morte, que a vida não acaba com a morte, ela é espiritualista, porque acredita na vida após a morte. O que vai diferenciar nós espíritas dos espiritualistas é que nós acreditamos também na vida após a morte, mas acreditamos na comunicação entre os mundos. O princípio do Espiritismo é que nós acreditamos, entendemos como é esse intercâmbio entre os mundos. Então, as outras religiões também são espiritualistas. O católico é espiritualista, acredita em vida após a morte. O evangélico, o umbandista, as filosofias, tem muitas filosofias esotéricas que acreditam, mas espírita é aquele que segue o livro dos Espíritos, estuda, entende e sabe que existe a comunicação entre os mundos. E Kardec vem falar coisas muito interessantes na introdução. Ele vem dizer que aqueles primeiros fenômenos que chamaram a atenção dele, ele faz uma referência sobre aquelas mesas girantes. Ele disse que no começo eram movimentos muito bruscos. As pessoas estavam sentadas nos salões conversando, de repente a cadeira voava, batia na parede, a mesa subia e ficava no teto, e com o passar do tempo, eles foram observando que tinha uma certa lógica daquilo. As pessoas começaram a conversar, a falar sobre o assunto, a observar que as cadeiras reagiam. Tinha uma causa inteligente por trás. As cadeiras não estavam voando de maneira aleatória. Tanto é que começaram a fazer perguntas e elas respondiam. A cadeira ficava flutuando, ela fazia a pergunta, sim, era uma pancada no chão. Não, era 2 pancadas. E começou esse processo. Até o ponto que alguém virou para as cadeiras e falou assim, olha, vamos botar uma pancada no chão para a letra A, 2 pancadas para B, 3 para C, e assim sucessivamente todo o alfabeto. E começou, olha que trabalheira que era para fazer uma frase, uma palavra, ficava toda hora a pessoa escrevendo. Mas com o passar do tempo, eles observaram, através das perguntas, uma pessoa virou e falou assim, mas o que é você? O que é você? Aí o ser misterioso diz assim, Kardec colocou lá na introdução, o ser misterioso que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era espírito. Declinou um nome e prestou diversas informações a seu respeito. Então Kardec veio descobrir, com essa informação, de que quem estava provocando aquele fenômeno, a causa inteligente que estava provocando aquele fenômeno ali, era uma pessoa como nós que viveu na Terra, como nós que estávamos no plano espiritual desencarnado. Porque até então se sabia que causa inteligente era essa. De onde vinha essa inteligência? E eles mesmos se intitularam, nós somos espíritos, homens que viveram como vocês aí. Eu fui fulano, eu morei em tal lugar, sou parente de fulano, eu trabalhei em tal lugar, dando a referência. Aí esses irmãos, já se identificando, é que deram a orientação, só olha, para poder facilitar esse critério de escrita de bancada, bota um lápis, uma caneta, uma cesta, coloque a mão que a gente vai começar a escrever. Melhorou bastante. Porque pegaram uma cestinha, botaram um lápis do lado, amarrado, o médium, as pessoas colocavam, só encostavam o dedo na cesta, e a cesta sozinha começava a escrever no papel. Mais tarde, Kardec observou que não precisava da cesta. Era só a pessoa segurar o lápis e começar as primeiras psicografias.
Mas não parou ali. Kardec observou que tinha outros fenômenos, que os espíritos poderiam se comunicar de várias maneiras, através da fala, pela psicofonia, através da evidência, pela visão, alguns médiuns. E Kardec descobriu a mediunidade, descobriu que cada pessoa tinha um tipo de mediunidade específica. E eu imagino que a espiritualidade deve ter providenciado uma quantidade bem grande de pessoas para auxiliá-los. Na maioria jovens que trabalhavam com Kardec em Minas. E Kardec foi nesse processo difícil, árduo, indo, frequentando as residências. Na época não tinha casa espírita, era na residência das pessoas que eram feitas essas pesquisas. E ele foi elaborando, coordenando, comparando, fazendo a fusão do entendimento de cada questão para trazer. Aqui, nesse livro, são 1019 perguntas, mas são mais, né? Juntando com a da 1225. O Walter já fez a pesquisa ali. E como é fantástico o entendimento da 1, da 2, da 3, a sequência. E uma coisa que eu gosto muito particular, as conclusões, tem certas respostas que os espíritos dão, que são muito concisas, muito resumidas. Kardec faz um comentáriozinho embaixo. Nossa, é de uma clareza brilhante. Então nós devemos agradecer muito a Deus por termos o irmão Allan Kardec que preparou isso. E se ele não tivesse condições, não conseguisse, teria outros, porque faz parte daquele processo evolutivo que eu falei da lei do amor lá no começo, que era a chegada à hora. E um deles era o Leon Denis. O Leon Denis estava também ali na fila. Se Kardec não desse conta, o Leon Denis ia fazer. A Kardec foi brilhante. Então, nós já estamos lá na parte das publicações, das diversas publicações. Isso aqui eu chamo a atenção. É importantíssimo. Eu vou até ler o que Kardec escreveu na introdução. O estudo da doutrina espírita só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Gente, esse livro aqui não é um livro para a gente ler por curiosidade, ler de maneira desrespeitosa. Esse livro aqui é uma coisa muito séria. Para que realmente possa ter um resultado útil para mim que estou lendo e para a humanidade, eu tenho que ter seriedade no meu conhecimento. Porque nós vamos ver que muitas pessoas que são contrárias ao espiritismo, eles estudam esse livro. Então, muitas pessoas que vêm combater, dialogar conosco, eles leem e conhecem. Mas lê como? Lê de maneira desrespeitosa, lê aleatoriamente, pegando questões separadamente. Kardec diz com isso que esse livro não deve ser estudado e lido assim. Se você tem um livro dos Espíritos em casa, não comece a ler aleatório, porque esse assunto do bem é mais interessante. Devemos estudar e ler o livro dos Espíritos de maneira metódica, Kardec diz aqui. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Muitas vezes uma questão fica sem resposta sensata, quando proposta ao acaso. Sucede que, por complexa uma questão, para ser elucidada, exige a solução de outras preliminares e outras complementares. O que ela quer dizer? Para que a gente possa, de maneira curiosa, ler a segunda parte, que é do mundo espírita, quem está buscando entender mediunidade, como é que se faz de espírito, como é que é o mundo espiritual, eu vou pegar da parte 2 para frente. Não vai entender nada. Porque preciso é que tenha lido a primeira parte, causas primárias. É preciso que entenda o que é Deus, o que é Espírito, por que do perispírito, por que de tantas questões, dos fluidos, muitas coisas nos dadas uma orientação para nortear o nosso entendimento para a segunda parte, para a terceira parte, para a quarta parte. Então, o estudo que é feito na casa espírita, quem frequenta aqui as quintas-feiras, é um estudo da maneira orientada pelos espíritos superiores que Kardec colocou na introdução. O estudo metódico. Todo mundo senta num círculo, lê desde a questão número 1, sequencialmente,
todo mundo lê a questão, lê a resposta, todo mundo entendeu? Entendemos, vou passar para outra. Se alguém não entendeu, não podemos passar para outra questão. Temos que entender. Porque aí nós vamos ter um raciocínio lógico, nós vamos realmente entender o que a espiritualidade nos presenteou com esse livro. Os espíritos disseram a Kardec que o Espiritismo é um estudo imenso. Está escrito lá na introdução, é um estudo imenso. Nós vamos entender esse imenso aí, eu entendo esse imenso aí, é de que as pesquisas dentro do Espiritismo, que o João falou semana passada aqui, quem esteve aqui, ouviu o João dizer que as questões foram 1235, mas muitas outras questões precisam ser ainda, muitas perguntas precisam ser ditas. E quantos pesquisadores vêm depois de Kardec fazendo grandes descobertas dentro dessa área? Então, nós somos sempre alunos, somos sempre aprendizes. Não é porque a gente leu o livro dos Espíritos, a gente já leu o livro dos Espíritos, já sou espírita de carteirinha, já sei tudo. Isso não existe. O livro dos Espíritos é só a introdução. Devemos pesquisar sempre, estudar sempre, ter o espírito, o mesmo espírito que Kardec tinha, de pesquisador, buscar, desejar. Devemos ter interesse. Quando a gente está na casa espírita, e a gente escuta uma palestra, uma pessoa falando ali na frente, devemos ir para casa e refletir em casa. Não é, acabou a palestra, a gente vai almoçar ali e esquece tudo que o palestrante falou. Não, nós devemos fazer o que Kardec fazia. Trabalhar o dia inteiro, chegar em casa à noite, todo dia, pegar um pouquinho, uma hora, que seja, certo determinado assunto. O palestrante falou sobre perispírito, o palestrante falou sobre fluido, o palestrante falou sobre ectoplasma, sobre mediunidade, transporte. Quantas coisas a gente precisa aprender? Poxa, o palestrante falou sobre o assunto, eu vou lá no meu livro dos Espíritos, vou dar uma lida ali para ver se eu entendo. Se eu não entendi, vamos procurar na casa espírita quem entenda. Só, olha, eu não entendi muito bem o que o palestrante falou, li lá, não entendi. Devemos fazer isso. Não há mais tempo para ficarmos fazendo da nossa vida, da casa espírita, um clube social. Nós não encarnamos para aproveitar, para dormir e gozar dos prazeres da matéria, da carne. Estamos aqui para progredir. É preciso alavancar esse progresso que a espiritualidade coloca nas nossas mãos. Nós somos os chamados trabalhadores da última hora. E como saber agir, como saber ser um bom instrumento para a espiritualidade superior, se a gente não conhece? Como é que você vai, se você vai fazer uma obra, você compra lá todo o material, você compra pedra, tijolo, cimento, aí você chama uma pessoa que não é pedreiro, ele nunca leu, nunca se instruiu, não sabe nem pegar uma pá, ele vai conseguir limpar uma parede? Não vai. A espiritualidade nos deu um material para alavancarmos esse edifício do Evangelho, o edifício da regeneração, está aí nas nossas mãos. Mas a gente olha para o material e não se interessa de construir. E Jesus está há 2000 anos implorando que a gente faça essa obra e a gente fica acomodado. Porque falta o desejo sincero, aquela seriedade que Kardec fala aqui, de conhecer essa obra. Não adianta a gente pegar livros, como tem grandes autores, como Manuel Filomeno Miranda, Dr. Jorge André, vários livros, alguns do André Luiz, que é do Chico, que falam de coisas lindíssimas, que a gente pega ali e não entende nada. Por que a gente tem dificuldade de entender? A gente não conseguiu entender isso aqui ainda, que é o primeiro, o que vai nos dar estrutura. Bem, aí Kardec diz que o verdadeiro espírita, olha que interessante o termo que ele usou, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista tão elevado, elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, a par do futuro que o aguarda. A vida se lhe mostra tão curta, tão fugaz, que aos seus olhos as tribulações não passam de um incidente desagradável no curso de uma viagem. Então, se nós
Quando alguém pergunta qual é a sua religião, eu sou espírita. Mas aqui está dizendo, o verdadeiro espírita é aquele que se comporta como tal. Porque a gente estudando esse livro aqui, a gente vai entender que nós não somos a personalidade que estamos utilizando agora. Eu não sou Wagner, eu sou um espírito que estou utilizando essa personalidade de Wagner agora. Eu estudando o livro dos Espíritos, eu vou entender que eu não vou morrer. Eu sou imortal. Eu vou continuar vivendo. Eu sei que eu tenho um corpo espiritual que é imperecível, indestrutível. Eu sei que perante uma vida infinita, que eu nunca vou morrer, se eu passar 70 anos com uma certa dificuldade, com uma certa provação, com uma certa expiação, no contar do tempo que eu ainda tenho pela frente, é praticamente nada. Eu tenho que entender de que a humanidade, todos nós somos irmãos, filhos de Deus, que fomos criados pela lei do amor e estamos aqui para aprender a amar. Então, quando a gente olha na televisão uma reportagem de um irmão, de uma pessoa que está envolvida com o mal, com um crime que fez, como a gente vê diariamente, coisas terríveis, que tipo de sentimento devemos ter com verdadeiros espíritos? Olhar para essas pessoas com um olhar de compaixão, e é lendo essa obra dos Espíritos que vão entender isso. Estamos aqui para amar. É bem que a gente fala aqui na frente, mas a gente sabe que não é fácil. É difícil, mas não é impossível. É muito difícil quando alguém vem agredindo a gente. A gente vai estudar lá no Evangelho a orientação que os espíritos superiores trazem, falando que devemos ser compassivos, indulgentes, amar o próximo. Mas como que a gente consegue amar uma pessoa que trai a nossa confiança? Como que a gente consegue amar uma pessoa que destrói, que tira a oportunidade da encarnação de um filho, de um ente querido? É difícil que a gente não consegue ainda compreender as verdadeiras leis que regem o mundo. Então, gente, esse mês de abril de 2012, com a oportunidade que estamos tendo de estudar as obras de maneira resumida, claro que não dá para eu falar sobre cada questão do Livro dos Espíritos, aqui não há tempo. Mas certamente os outros colegas, André Catarelli, a Paula, o Paulo, que vão falar sobre todo o Pentateuco, vamos ter um sentimento, uma seriedade de entendermos isso. E Kardec colocou lá depois da introdução, no prolegômeno. Eu fui num dicionário procurar entender o que é prolegômeno. Prolegômeno no dicionário quer dizer introdução geral de uma obra. Uma introdução dizendo de maneira mais resumida o que está mais detalhado à frente. No prolegômeno ele diz assim: este livro foi escrito por ordem e mediante ditado de espíritos superiores, para estabelecer os fundamentos de uma filosofia racional. Então o Livro dos Espíritos é de Kardec? Não. O Livro dos Espíritos ele foi escrito pelos espíritos superiores, trazendo para nós uma filosofia racional. Isso aqui está caracterizando de que o Espiritismo não é uma religião no sentido doutrinário como as outras. O Espiritismo é uma filosofia racional. Filosofia, não vamos lembrar aqueles grandes pensadores, Sócrates, Platão, Aristóteles, aqueles grandes filósofos da Grécia Antiga, que eram homens muito cultos, de muita inteligência, que buscaram compreender o verdadeiro sentido de existirmos, para que a gente está encarnado, o porquê da dor, o porquê do amor, de onde viemos, para onde nós vamos, qual a consequência dos nossos atos na vida. São as perguntas dos grandes filósofos. E os filósofos, eles trouxeram obras que é o resultado da pesquisa deles, o homem que está escrevendo aquilo. Mas o Espiritismo é uma filosofia porque responde a essas questões, mas de maneira racional.
Nós não estamos aqui, esse livro não foi escrito por Kardec, por conclusões pessoais dele, e a gente tem que acreditar nele. Uma filosofia racional é uma filosofia onde responde às nossas dúvidas cruciais. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu tenho sentido dor, por que eu sou. Mas de uma maneira em que todas as explicações vão me ajudar a entender de maneira clara, racional, objetiva, as respostas que eles deram. A gente não tem que acreditar no que o palestrante falou ou na mensagem que o Espírito trouxe, pura e simplesmente acreditar por acreditar. Não, nós temos que entender, buscar compreender o sentido da vida. E foi isso que fez com que muitos de nós, que somos espíritas, entendemos isso. Que não é preciso acreditar, não é como as outras que é um dogma, as outras religiões, sem fazer crítica, em cima de dogmas. Existe a lei, está lá, a gente acredita, não pode questionar. Mas o Espiritismo não. O Espiritismo é para questionar, é para compreender. A gente só cresce, só alavanca o nosso progresso entendendo. Agora nós vamos dar um pulo da introdução, passar pelas perguntas, vamos lá na conclusão. Que a conclusão quem escreveu foi Santo Agostinho. Santo Agostinho é meu santinho, né? Agora Santo Agostinho, meu amigo. E Santo Agostinho, cara, ele é fantástico. Ele diz que o Espiritismo, por meio do Espiritismo, a humanidade que entra numa nova fase do progresso moral, que ele é a consequência inevitável. Então, Santo Agostinho começa falando lá na conclusão que o progresso moral da humanidade é inevitável. Por quê? Deus nos criou para a perfeição. Então, chegou o momento exato de fazermos essa mudança. E quem faz a mudança? Somos nós mesmos. A espiritualidade, através de nós, vai alavancar. Há 155 anos, daqui 2 semanas vai fazer, o lançamento dessa obra. Então é preciso que a gente estude, entenda e coloque em prática na nossa vida lá fora o que estamos aprendendo aqui para alavancar esse progresso. Porque a gente às vezes desanima. A gente escuta muito pessoas falando na televisão e às vezes em momentos a gente vê o mundo numa situação que está um fervilhar de confusão tão grande que a gente acha que não vai ter jeito, né? Mas vai, não podemos desanimar. A gente tem que acreditar que a espiritualidade está providenciando. Então, muitas das vezes, uma dona de casa, quando vai fazer a limpeza da casa, o que ela não faz? Ela tira os móveis em todo lugar, tira os tapetes, desarruma tudo, faz aquela bagunça. Você chega, quando a mulher começou, a dona de casa começou a fazer a faxina, está aquela confusão, né? Mas é para quê? Para tirar o pó separado, a coisa que lá está tudo bem. Então, na verdade, esse fervilhar que nós estamos aí nesse mundo conturbado é a grande faxina que está sendo feita. Né? E essa faxina nós temos que fazer interna, dentro de nós. O mundo, ele vai ficar mais limpo, mais purificado da ignorância, do orgulho, do ódio, da inveja, do ciúme, a partir do momento que limpar o nosso interior. Porque a vida cotidiana, material, ela é um reflexo do nosso interior. É um reflexo de nós mesmos. O que a gente vê no outro, de Fabiana é assim, assado, me incomoda quando ela fala isso, fala aquilo, é que na verdade eu estou identificando nela o que tem em mim. Então, se o mundo lá fora está violento e a gente se compraz com aquilo tudo e fica desanimado, porque dentro de nós ainda tem um resquício daquilo, de orgulho, de inveja. Precisamos buscar, dentro da doutrina espírita do terapeuta, a diretriz, como fazer para sairmos desse estado de inércia que estamos, parados há milênios nessa situação. Santo Agostinho diz, isso aqui de Kardec já falou, o Espiritismo é obra de um homem, nós já conversamos, o Espiritismo é obra de Kardec, é dos Espíritos. Muito interessante. Santo Agostinho diz
lá na conclusão, Kardec colocou que o Espiritismo não tem uma moral diferente do Cristo. Porque lá no começo e até hoje, a gente escuta dizer assim: ah, Espiritismo quando nosso irmãozinho está aqui, né? Dificuldade aí. Ah, isso é obra dele. Como que pode um espírito inferior, né? No caso, esse irmão que é tão citado, como é que ele pode escrever uma obra como essa, que tem como base a moral do Cristo igual? Ele estaria se contradizendo, né? Então nós vamos ver que o Espiritismo, ele tem as mesmas bases cristãs. E por causa disso, o Espiritismo, ele tem bases religiosas. É diferente de dizer que o Espiritismo é uma religião constituída. Religião constituída realmente não é. É uma filosofia irracional, né? Mas como tem, dentro do estudo do Espiritismo, a gente vai entender a natureza de Deus. A gente vai entender sobre a alma, o espírito. Nós entendemos, compreendemos a vida após a morte, as consequências dos nossos atos na nossa vida futura. Não são as bases de toda religião? Então os princípios que regem a nossa conduta moral dentro do Espiritismo é a mesma do Evangelho. Então, por causa disso, que o Espiritismo é uma filosofia racional com bases religiosas. Então podemos sim dizer, qual é a sua religião? Eu sou do Espírito. Nesse sentido, né? Pelas suas bases. Bem, mas nessas 1.225 perguntas, tem algumas que são citadas nas palestras, nos estudos, e Kardec não poderia deixar de começar falando de Deus. O que é Deus? Observe que ele não botou o que é Deus. O O é quem é a professora aí? A Gilberto de O. Né? Ou cachorro, ou cavalo, ou, né? Sempre ligado a um objeto. Denominando um objeto, um substantivo, né? E no caso do que é Deus, nós vamos entender que Kardec está querendo saber na verdadeira essência dele, tirando já esse entendimento do substantivo, se for alguma coisa sólida. Né? E olha a resposta, que precisamos todos nós ter isso bem fixado. Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então tudo que existe teve a sua origem em Deus, nessa inteligência. Se Deus é uma inteligência suprema, nós espíritos somos as inteligências comuns. Nós somos mais semelhança dele. Então, na verdade, na essência, somos inteligências também. Mas Kardec perguntou na questão 76 sobre nós, essa inteligência comum, vamos botar assim. A suprema inteligência comum somos nós. Que definição pode dar por espírito? Pode dizer-se que os espíritos são seres inteligentes da criação. Aí Kardec pergunta na 88, espírito tem forma? Como é que eu posso entender o espírito? Porque tudo que a gente conversa, tudo que a gente fala, a mente mostra uma imagem, né? Cachorro, a gente logo mentaliza, tudo tem uma forma para a gente entender. Então a espiritualidade só, o espírito há de ser alguma coisa. Mas para que vocês possam entender, o espírito é um clarão, é uma chama. Tem outra palavra que ele diz, uma centelha, como se fosse só para as luzes ajudar a entender. Porque muitas das vezes a gente imagina que várias coisas, mas o espírito é essa energia, vamos dizer assim, em essência. E para quê? Por que Kardec perguntou na 132, por que temos que encarnar? Se Deus nos criou inteligências, por que a gente não fica lá no plano espiritual, de lá que nós vivemos? Por que a gente não fica lá? Por que a gente tem que encarnar? Vir aqui para o mundo físico, passar pelas provações.
Aí os espíritos responderam que era para progredir. É através da experiência, experimentando tudo que o mundo material oferece, é que vamos progredir. Como é que eu entendo isso? Uma pessoa que faz um curso, uma pessoa vai ser enfermeira. Aí vai lá para a escola, estuda tudo de enfermagem. Lê livro de enfermagem, assiste filme e tal, aprende uma porção de coisa, mas na verdade ela nunca botou a mão no doente. Ela nunca segurou numa seringa. Ela nunca mediu uma pressão de alguém ali. Então, para que toda a profissão, a pessoa se forme, tire o diploma, ela tem que fazer o estágio, não tem que botar, não tem que experimentar ali. É através da experiência que vai qualificar um bom profissional. Mais ou menos nessa linha de raciocínio, para que a gente possa chegar na juventude, progredir, evoluir mesmo, a gente precisa experimentar as dificuldades que o mundo material nos oferece, para podermos provar para Deus, para nós mesmos, que progredimos. Então, o sentido da encarnação é esse. E o objetivo de reencarnarmos é por uma questão de justiça. Porque não tem como um espírito, por uma encarnação só, de idade média de 70 anos, tem gente que vai durar 120, né? Vamos ver. Mas, em 70 anos, a pessoa conseguiu evoluir e virar anjo. Não tem como. Ela precisa reencarnar várias vezes para ir adquirindo toda a sabedoria. E muitas das vezes, nessas idas e vindas nossas, a gente vai se esbarrando nos nossos irmãos, como as pedras de um rio, que vem rolando o rio abaixo, uma burilando na outra, tirando as pontas. Então, por uma questão de justiça, as pessoas que numa vida passada, eu com as minhas pontas feri, eu tenho que nessa encarnação resolver e curar as feridas que eu causei nos meus irmãos. A reencarnação é uma questão de justiça. Então necessitamos reencarnar para repararmos os nossos erros. Mas Kardec continua falando no 158, Kardec pergunta: se todas essas dificuldades, todas as provas, as expiações, as dores que passamos na vida, se antes de reencarnarmos, a gente tinha ciência disso, ou se a gente vem para aqui no escuro, totalmente jogado, vai para lá e pronto. E a resposta diz, Kardec usa a palavra erraticidade. Quando na erraticidade, antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida, ele próprio escolhe o gênero de prova. É a resposta. Essa palavrazinha erraticidade, a gente precisa comentar antes. Erraticidade, muita gente acha que ela vem da palavra erro. Quem está na erraticidade é quem está errando. Não é isso que quer dizer erraticidade. Erraticidade é o nome que se dá ao espaço de tempo que a pessoa leva no plano espiritual entre uma encarnação e outra. Vamos dar um exemplo. Paulinho morreu aqui. Ele levou 50 anos para reencarnar. Esse período de 50 anos que o Paulinho ficou no plano espiritual é o período que ele estava na erraticidade. E ele era um espírito errante. Errante no sentido de que ele ainda necessitaria reencarnar para continuar o progresso dele, e estava na erraticidade. É só para que a gente possa entender qual é o estado daquele espírito. Então, quando vocês lerem uma obra, o espírito de fulano, o espírito errante, se comunicou em tal local, a gente já sabe, se é um espírito errante, porque ele está no plano espiritual esperando reencarnar. Mas nessa questão 258, a espiritualidade responde para Kardec, dizendo que antes de reencarnarmos, muitos de nós, existem aqueles irmãos que estão num estado tão difícil, tão embortado da sua inteligência, uma ignorância tão grande, que eles até não têm condições de escolher, de tomar ciência. São as chamadas encarnações compulsórias. Mas a maioria de nós
Já temos ciência sim do que passamos. Então, quando a gente passa por uma dificuldade na nossa vida, olha a beleza do Espiritismo nos esclarecendo. Quando a gente passa por uma dificuldade grande na nossa vida, a gente não pode ir resmungar, nem reclamar. Por que eu fiquei desempregado? Por que eu estou com a doença na perna, não estou podendo andar? Por que a minha mulher me largou? Por que eu estou não sei o quê? Achando que Deus castigou, que é injustiça? Não. As dores que passamos são provas, muitas das vezes nós pedimos muito para passar aqui, para evoluirmos. Então, olha como que é importante entendermos muito bem o Livro dos Espíritos e as outras obras para superarmos os problemas na vida lá fora. É isso que Santo Agostinho falou aqui, que Kardec colocou lá na introdução, que o espírita sabe que as dificuldades que ele passa aqui é uma coisa de necessidade para ele e que está ali para o crescimento. Eu fui entender isso muito antes de ser espírita. Eu quebrei o tornozelo com 35 anos. Caí no cavalo, quebrei o tornozelo. E eu fiquei super chateado, era sexta-feira de carnaval. E eu fiquei lá, o carnaval todo com a perna para cima, sem dormir, e eu me revoltei naquele momento ali, por causa daquilo. Mas quando eu fui fazer a cirurgia, o médico descobriu que eu estava com uma doença nos ossos. Aí a ficha caiu. Eu disse, caramba, se eu não tivesse quebrado o tornozelo, eu não ia descobrir que eu estava com essa doença nos ossos para me tratar. Então eu ter quebrado o tornozelo foi bom? Foi bom, não foi? Porque me ajudou a eu identificar um mal muito maior que estava ali envoltado, eu não sabia, que ia me causar lá na frente. E na vida é assim. Então as dores, as dificuldades, os sofrimentos, vamos procurar entender qual é o porquê que aquilo está ocorrendo, no sentido não de porquê, de querer entender o porquê que Deus está castigando nesse sentido, mas o porquê ou para que eu passo por aquilo. Então vamos tirar, o Ailton não está aqui hoje, o Ailton sempre fala nas quintas-feiras, vamos transformar um limão numa limonada. Como é que eu transformo um limão numa limonada? Eu espremo ele e boto açúcar, né? O açúcar é o amor. Então, no momento das dores, se a gente estuda verdadeiramente o Livro dos Espíritos, nós vamos entender que o amor é o tempero dessa limonada. Temos dificuldade com os nossos companheiros, com os nossos companheiros, tem dificuldade no trabalho, você tem dificuldade com você mesmo, coloca o açúcar do amor, aí você vai transformar aquela dor numa limonada. Gente, eu vou encerrar, já chegou ali a minha hora, num poema que eu extraí do livro Parnaso do Além Túmulo. Essa é a primeira obra que Allan Kardec, que desculpe, que Chico Xavier trouxe, ele tinha 30 e poucos anos na época. E o Casimiro Cunha fala sobre o Espiritismo. Um lindo poema. Então, que Deus nos abençoe, agradeço muito a Deus a oportunidade. É claro que nessa uma hora de conversa, não tem como explanar tudo que o Livro dos Espíritos oferece. Mas eu espero que tenha colocado uma curiosidadezinha em cada um de vocês, de ler, de consultar, de procurar entender. Mas o Casimiro diz, Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando a toda parte o conforto da água viva. É o templo da claridade, que a cada virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor eterna alegria. A árvore verde e farta, nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e frutos da verdade e da bonança. É a claridade bendita do que aniquila o mal, o clareamento sublime da vida espiritual. Se busca o Espiritismo, norteia-te na tua luz. Espiritismo é a escola e o mestre amado é Jesus. Obrigado.